suspeita de coronavírus tá tudo aqui. É verdade. Que é, Vila? Tô ligado. Sério? Por quê? Pirei, não tem cara não. Só que meu avô não deixou eu ter, e meu pai mora com meu avô. Você lembra dele? Lembro demais. Deixa eu só fazer um negócio aqui, eu já volto. Meu tamanho. Fala pessoal, fala meus atletas, como é que vocês estão? Tô aqui, acabei de fazer uma aula de jiu-jitsu e tô aqui com o pessoal jantando aqui, mas compromisso é compromisso. E eu preciso falar com vocês, ó, tem minha cara toda ralada aqui. Eu preciso falar pra vocês sobre medo hoje, sobre medo. Vou falar bem rapidinho aqui a respeito do medo. Pra quem tá chegando agora, todos os dias 9h36, nós fazemos lives aqui. Hoje eu dei uma atrasada, por quê? Porque tava sem bateria do celular. Tive que esperar o celular dar uma carregada para poder falar com vocês. Hoje, sexta-feira, nós vamos falar sobre medo. Eu já fiz uma live falando sobre medo aqui, e o medo é interessante porque o medo ele é algo que às vezes ele te para ou às vezes ele te movimenta. Então você tem que pensar em duas formas. Porque todo mundo fala, nossa, você não pode ter medo, você não pode ter medo de fazer as coisas, ter medo de seguir em frente, ter medo de investir, ter medo de continuar. Realmente você não pode ter esse tipo de medo. Agora o medo que faz você não se matar é o medo bom, porque se você não tivesse medo, você simplesmente pularia de um prédio sem uma corda, pularia de um prédio sem os aparatos, né? Sem um paraquedas. Então, se você não tivesse medo para isso, você correria no meio da savana e correria no meio dos leões sem simplesmente ter medo de nada, entende? Então, o medo, ele é uma coisa boa, entende? O medo é uma coisa boa. E aí a frase do dia, ela é basicamente o seguinte: o medo, uma frase que eu criei hoje, ela é o seguinte: o medo, ele é uma via de mão dupla. Ele pode te paralisar ou te fazer movimentar. O medo é uma via de mão dupla e ele pode te paralisar ou te movimentar. E você que vai escolher. O medo que você tem hoje, ele te paralisa ou ele te movimenta? O medo que você tem é de fazer o quê? Ele para você ou ele te movimenta? O Tony Robbins, ele tem uma frase que ele é basicamente essa: o medo te paralisa, o medo te paralisa. Mas qual tipo de medo? O medo, ele simplesmente pode te paralisar quando for um medo de pular de um prédio sem paraquedas. Aí sim, sensacional de paralisar. Agora, o medo simplesmente de fazer as coisas que vão te potencializar. Eu tenho medo de empreender. Eu tenho medo de começar uma nova faculdade. Eu tenho medo do tempo passar e eu não ter feito nada. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo porque não vai dar certo. Esse medo é o medo que te paralisa, é o medo que não te faz evoluir. E o medo é a ausência de clareza. O que é a clareza? A clareza, nós ganhamos clareza com o autoconhecimento. O medo, ele é basicamente a ausência de clareza. Quando você não tem clareza, quando você não tem conhecimento, quando você não tem informação, isso gera medo em você. O medo é a ausência de clareza. Então, quando você não tem a informação sobre determinado assunto, isso gera medo em você. Quando você conhece, você não tem medo. Vamos pensar nas vendas. Quando você vai vender alguma coisa, você simplesmente não consegue vender quando você tem medo. Se você não tiver medo, é porque você tem clareza, é porque você conhece bem. Por exemplo, se você começa a vender um produto, um pneu aqui, ó. Tô aqui perto de uma borracharia e tem um pneu aqui. Já. Se você começa a vender um pneu, mas aí você não sabe das características, não sabe dos benefícios, não sabe para que esse pneu serve. É pneu de carro, pneu de moto, pneu de trator, é pneu de quê? Você não sabe para que ele serve. O que você faz? Cara, eu tenho medo. Isso gera uma insegurança. E o medo, ele é a primeira zona que vai existir na sua vida depois da zona de conforto. A zona de conforto é tipo a casa da sua mãe. O lugar onde você está que nada acontece, você não evolui. Depois que você sai da zona de conforto, você entra na zona de medo. A zona de medo é a zona onde vai vir as objeções, vai vir as autossabotagens, vai vir as informações assim, cara, não faz isso, você não consegue. Depois que você rompe a zona do medo, você entra na zona
de desenvolvimento, a zona onde você começa a aprender novas habilidades, a zona onde você começa a crescer, e depois disso você vai para a zona de realização, onde é a zona que você conseguiu atingir seu objetivo, conseguiu superar os seus medos. Mas sabe qual é o problema? Quando você chega nessa última zona, vão vir novas outras zonas de conforto, porque você já sabe sobre o pneu, só que agora você tem que vender a roda. E aí, para vender a roda, você não sabe as características dele. Você vai falar assim, nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso. Então, sabe quando o seu patrão ou alguma pessoa te manda uma informação, você fala assim, ah, não, mas eu acho que não vai dar certo, isso aí não vai funcionar, não vai dar bom. Por quê? Sabe por que você pensa assim? Porque o medo está te paralisando. E o medo, quando te paralisa, é porque você não tem clareza. Então, 1% nosso hoje é basicamente esse. Espero que tenha virado uma chavinha na mente de vocês, que vocês comecem a entender que o medo é bom. O medo é bom, mas para salvar a sua vida. Agora, o medo que te paralisa, ele é ruim. Então, o medo, ele é uma via de mão dupla. Ele pode te paralisar ou ele pode te movimentar. Fechado? Vou fazer uma postagem agora. Vai lá, comenta e compartilha isso com seus amigos. Fechado? Amanhã, 9h36, estou aqui novamente com vocês com mais conteúdo. Espero todos vocês comigo. Abraços, boa noite a vocês e bom descanso.